Olá pessoal, boa noite. Eu sou Pedro Túlio, presidente da Sonerj. Queria agradecer a todos os presentes que estão nos assistindo agora ao vivo e posteriormente, essa aula que está gravada na plataforma, quem está nos assistindo posteriormente. Essa é a sessão científica da Sonerj, com apoio da Accord Farmacêutica, e a gente tem o prazer de ter hoje aqui a minha amiga Aline Pichoni. Doutora Aline, ela é médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Nacional de Traumatortopedia, e grande especialista na doença óssea renal. E ela vai falar conosco, fazer uma atualização sobre o hiperparatireoidismo secundário. Aline, obrigado. Manda abraço. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, tanto da Sonerj quanto da Accord, para falar sobre esse tema que eu acho importantíssimo, né? Os nossos pacientes, infelizmente, ainda são muito acometidos por essa patologia. Então, eu tentei fazer uma aula que vai ser Tentei pegar todos os temas relacionados ao assunto de forma prática, né? Principalmente o que as pessoas costumam ter dúvida, o que pergunta, como tratar, como diagnosticar. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Bom, declaro não ter conflito de interesses. Então, é importante a gente ir acompanhando, né, o censo da SBN de 2021, ele já mostra para a gente que tem praticamente 150 mil brasileiros que fazem diálise, né? E desses 150 mil, 18% tem um PTH elevado, tem um PTH maior do que 600, e 32% desses pacientes têm hiperfosfatemia. Bom, e aí é muito importante para a gente entender, para a gente tratar, para a gente fazer o diagnóstico do hiperparatireoidismo, saber como acontece a fisiopatologia do hiperparatireoidismo. Conforme vai acontecendo a disfunção renal, com perda de néfrons, a excreção urinária de fósforo vai diminuindo. E apesar de não ter alteração no exame de sangue, o osteócito já detecta essa alteração e começa a liberar o FGF23, está aí na linha vermelha, né, o número 1, precocemente, ainda no estágio 2, ele começa a liberar esse FGF23, que começa a ascender. Uma das consequências do aumento desse FGF23 é a inibição da 1-alfa-hidroxilase, ou seja, não acontece a hidroxilação da vitamina D, ela não se torna ativa. Sem vitamina D ativa, diminui a absorção intestinal de cálcio, e quando diminui essa absorção intestinal de cálcio, diminui a calcemia. Isso é um estímulo, né, para aumentar o PTH, que está aí em verdinho. Isso acontece geralmente lá no estágio 3B, no 4, quando ele começa a ascender de forma adaptativa. Isso é um mecanismo adaptativo do corpo tentando corrigir as alterações que estão acontecendo. Então, o acúmulo de fósforo pela redução de néfrons e pela redução da excreção urinária de fósforo, pela hipocalcemia, pela não ativação da vitamina D, pelo FGF23. E aí o que a gente vê já nos estágios finais, que está marcadinho aí por esse retângulo cinza, no momento que o paciente está em diálise, né, está em um estágio 5D, que tem esse excesso de hormônio, seja de PTH, seja do FGF23, a vitamina D deixa de ser ativada, e é quando todo o néfron remanescente que tem ali, daquela função residual, não é capaz de excretar o que entra de fósforo. Então o paciente evolui com um balanço positivo e acaba fazendo hiperfosfatemia. Então é isso que a gente vê no estágio 5D. E aí uma coisa importante a gente vê essa alteração, né, da calcemia e do PTH. O gráfico do PTH e cálcio, ele faz essa curvinha, ou seja, pequenas alterações do valor de cálcio determinam alterações da secreção, da liberação do PTH. Então, quando o paciente faz hipocalcemia, ele tende a liberar mais PTH, e quando ele faz hipercalcemia, essa secreção ela é inibida.
E aí, esse gráfico, ele é muito bom para explicar essa parte da fisiopatologia, mas ele é de 2010. E de 2010 para cá, vários trabalhos estão mostrando que existem outras coisas que afetam essa fisiopatologia do hiperparatireoidismo, e um deles é a esclerostina. A esclerostina, ela começa a aumentar nos estágios 2, 3 do paciente, também produzido pelo osteócito, e a esclerostina ela é responsável pela inibição do osteoblasto, ou seja, o osso para de formar, e apesar de ter esse PTH ascendendo na tentativa de fazer fosfatura, de aumentar a fosfatura, o osso ainda está funcionando lentamente por conta desse excesso da esclerostina. E aí, outros trabalhos demonstram isso. Então, em 2012, esse autor ele fez essa avaliação, que é mais ou menos o que ele demonstra do estágio 1 ao estágio 5 de doença renal, e o que vai subindo ou o que vai descendo no evoluir dessa disfunção renal. Então, a uremia começa a subir, o fósforo, apesar de no sangue não estar alterado, a carga, né, o balanço começa a ficar positivo, isso leva ao aumento do FGF23, o osteócito vai começar a liberar a esclerostina também. Então, a gente pode observar que conforme aumenta a esclerostina, se não me engano ela está em laranja, isso determina um baixo turnover. Então, habitualmente, nos estágios 2 e 3 de disfunção renal, há um predomínio do baixo remodelamento. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado se o PTH começou a subir. Na verdade, o PTH começou a subir de uma forma adaptativa para aumentar a fosfatura, porque está com o cálcio ficando mais baixo, com o fósforo um pouco mais alto. Então, a ideia é que o PTH realmente só vai fazer um efeito prejudicial, digamos assim, sobre o osso, fazendo um autorremodelamento lá nos estágios finais da doença renal crônica. E aí, esse outro estudo também demonstra, então, que nos pacientes em doença renal crônica em tratamento conservador, esse nível de esclerostina ele é muito mais alto do que na população normal e nos pacientes em HD. E aí fica a grande pergunta, então, poxa, eu tenho esclerostina, eu tenho um PTH subindo, eu tenho FGF23 alto, qual é o valor ideal de PTH para cada estágio de doença renal crônica? Para começar, a gente nunca vai ver o PTH de forma isolada, ver um valor de PTH. O que a gente tem que fazer é sempre ver, ele está ficando estável, ele está ascendendo, ele está diminuindo, sempre junto com o valor do cálcio, com o valor da vitamina D, porque é ele que vai informar o efeito dessas coisas, da vitamina D e do cálcio, vão influenciar na dosagem do PTH naquela hora. Bom, e aí, no estágio 1 e 2, então, o que a gente observa é que o PTH deve ficar no valor de referência. Como eu falei, ainda não teve aquela inibição da vitamina D, da ativação da vitamina D, né, da deroxilação dela. Então, ainda não tem a hipocalcemia, então não é para ter PTH alto. Então, nesse estágio, ainda tem um PTH normal dentro do valor de referência. No estágio 3 e 4, não existe valor de referência. Antigamente até tinha o valor, o Cadoc em 2003 colocava o valor de até 110, mas a gente viu que quando a gente buscava esse resultado, fazendo calcitriol, carbonato de cálcio, os pacientes faziam mais calcificação vascular e aumentava a mortalidade cardiovascular. Então, o CADIGO, em 2017, determina que não há ponto de referência para o estágio 3 e 4, que o aumento do PTH é uma resposta do corpo adaptativa, tentando corrigir o que está errado. E se a gente puder ajudar nessa situação, né, o organismo corrigindo a deficiência de vitamina D, corrigindo a hipocalcemia, a hiperfosfatemia e a dieta rica em fósforo, é o ideal, que a princípio só isso é suficiente para controlar o PTH. E aí no estágio 5D, o Cadoc colocava lá em 2003 que o PTH deveria ficar entre 150 e 300. Mas em 2008, um grupo de São Paulo publicou esse artigo muito legal que coloca
dividiu pela faixa determinada pelo CADUC e fez biópsia óssea desses pacientes. E o que foi observado é que nos pacientes que acima de 300 seria considerado um paciente com hiperparatireoidismo ou com osteoide fibrosa, na verdade, boa parte deles tinha doença de baixo remodelamento. Então, lá em 2009, o CADILGO coloca o valor de referência como de 2 a 9 vezes o valor normal. O PTH, habitualmente nos laboratórios, fica entre 60 e 70, então o valor de referência para a gente seria aproximadamente entre 130 e 585. E aí, outros estudos demonstraram que, na verdade, essa alteração de aumentar de 150 para 300 para 2 a 9 vezes o valor normal, além de provavelmente causar uma melhor qualidade do osso, ou seja, a gente evitar de inibir o remodelamento ósseo, também não aumentou a mortalidade desses pacientes, né? Jogar para 600 manteve a curva do PTH em 1, mas sem aumentar tanto o risco relativo de morte desses pacientes. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece na glândula. Então, a glândula normal, ela é pequena, ela tem receptor de cálcio e receptor de vitamina D. Então, a glândula detecta isso e é isso que vai ou estimular ou inibir a secreção do PTH. E a glândula paratireoide, ela é pequenininha, ela fica escondida atrás da tireoide, habitualmente não se vê na ultrassom da tireoide, por exemplo. E a gente vê aqui, então, essa foto foi cedida por Dr. Pedro Túlio, no caso do transplante de paratireoide, a gente vê ali a paratireoide do doador bem pequenininha, né? Só dá para identificar porque está ali, inclusive, com um pontinho mostrando para a gente onde que está. A questão é que conforme o hiperparatireoidismo ele vai evoluindo, essa glândula ela vai aumentando de tamanho. E conforme ela vai aumentando de tamanho, a quantidade de receptor, seja de forma relativa ou absoluta, vai diminuindo. Então, há uma redução do receptor de cálcio, do receptor de vitamina D. E se o estímulo permanece, ou seja, a hipocalcemia, a hipovitaminose D, essa glândula ela vai aumentar ainda mais. E essa proliferação celular, ela passa a ser... Agora, a proliferação monoclonal, ela pode formar nódulos. E se o estímulo ainda permanecer, esses nódulos sofrem uma proliferação monoclonal e se torna autônoma, ou seja, forma um adenoma. E esse adenoma não tem qualquer receptor na sua superfície. Então, não adianta você tentar fazer qualquer coisa que vá... ativar ali o receptor do cálcio ou o receptor da vitamina D, tentando inibir essa glândula, porque ela não vai ser inibida, já que essa glândula é autônoma e não tem esse receptor. Então, a gente observa aqui a diferença, né, da paratireoide normal para a paratireoide de um paciente com hiperplasia nodular, nesse caso histopatológico, mas que a glândula tem quase 4 centímetros, né, uma glândula muito grande. E isso acontece... isso acontece com o decorrer de muitos meses a anos. Então, assim, o paciente ele começa a ter o estímulo, a glândula começa a produzir PTH, ela produz cada vez mais PTH, ela vai crescendo cada vez mais. E, habitualmente, a gente observa a hiperplasia nodular e o adenoma no caso dos pacientes que já têm muito tempo desse estímulo. Geralmente, são pacientes dialíticos, com muito tempo de diálise. E aí uma coisa que chama atenção é que às vezes eu recebo mensagem, né, de alguns nefrologistas discutindo o caso comigo de um paciente que está em tratamento conservador, mas ele tem uma hipercalcemia, um cálcio no limite superior e um PTH elevado, e questionando se isso já poderia ser uma consequência de um hiperpara secundário. Na verdade, a gente sempre tem que ficar em mente que se o paciente... no estágio 3B ou no estágio 4, seria esperado que ele tivesse hipocalcemia. Se ele já tem um cálcio no limite superior, é porque já tem alguma coisa estranha. E se eu tenho um cálcio no limite superior ou acima desse limite, é esperado que essa glândula não esteja produzindo nada de PTH, que ela esteja completamente suprimida. Então, se eu tenho cálcio no limite superior ou acima dele com PTH elevado, provavelmente o motivo desse cálcio elevado é essa glândula aumentada.
Então, a gente sempre tem que pensar no estágio 3 e 4 a possibilidade do hiperpara primário, né? Inclusive, às vezes é subdiagnosticado, né? A maioria das vezes é subdiagnosticado, e a gente pergunta, mas qual é a doença de base da doença renal crônica desse paciente? E, na verdade, o que ele tem pode ser a hipercalcemia prévia que não foi detectada e que causou a disfunção renal. E, inclusive, a hipercalcemia é motivo de hipertensão arterial que pode levar à disfunção renal. Então, na verdade, são vários motivos que podem estar levando esse paciente à disfunção renal. Bom, e qual é a clínica do hiperparatireoidismo? A maioria das pessoas que trabalham em clínica de diálise sabem disso, né? Veem isso, e o que mais incomoda o paciente, e o paciente traz isso para o médico, são as dores, principalmente as dores e as deformidades ósseas que são visíveis. Bom, fraqueza muscular e mialgia também é uma queixa frequente do paciente. O paciente pode evoluir com fratura, que vai atrapalhar bastante a qualidade de vida dele. É aquele paciente que antes ele era independente, de repente ele sofre uma fratura e ele fica dependente da cadeira de roda, ou que ele faz uma ruptura de tendão, que também determina, né, ele não consegue mais se mover até que ele faça uma correção cirúrgica. O prurido habitualmente acontece pelo PTH elevado, mas também pode ser pela hiperfosfatemia, pela própria impregnação do fósforo na pele, nos receptores da pele. A anemia, é muito importante a gente ver isso, é muito habitual a gente ver isso no paciente que tem hiperparatireoidismo grave e que você vai usando doses crescentes de eritropoetina e ele já tem uma cinética de ferro adequada, então é uma anemia refratária à eritropoetina. O paciente com hiperparatireoidismo, lá no histopatológico dele, o que a gente vê é osteite fibrosa, e essa fibrose acontece na medula óssea. Então, é fibrose ocupando o espaço da medula, onde teria essa celularidade, onde teria a produção dos glóbulos vermelhos. O tumor marrom, por vezes, é visível no rosto do paciente, né? Tem alteração estética, e a calcifilaxia, a gente vai falar ali daqui a pouco, traz muita mortalidade para esses pacientes. Então, quanto mais a gente conseguir evitar isso, é melhor, assim como a calcificação extraesquelética. E como é que a gente faz a investigação? A investigação a gente solicita ao laboratório, a gente pede o cálcio, lembrando que se for o cálcio total, a gente também tem que pedir a albumina para corrigir, para a gente fazer o cálcio corrigido, o fósforo, a fosfatase alcalina, o PTH, a 25-hidroxivitamina D e o bicarbonato. Na avaliação das deformidades, das alterações ósseas, a gente começa pedindo a radiografia. Então, a gente pede a radiografia de crânio, de tórax, de coluna lombar, de bacia e de mãos, que é praticamente, né, um inventário ósseo, que é onde a gente vai ver as alterações relacionadas ao PTH no esqueleto. O ecocardiograma serve, além da gente ver a função cardíaca do paciente, também informa sobre a calcificação valvar. O ultrassom de paratireoide vai demonstrar para a gente o tamanho dessa glândula, né, a alteração anatômica, enquanto a cintilografia demonstra para a gente a alteração funcional, qual é a glândula que está hiperfuncionante. Geralmente coincide da maior glândula ser a mais hiperfuncionante, né? E é muito importante frisar que o diagnóstico do hiperparatireoidismo é clínico laboratorial. Eu não preciso de um ultrassom ou de uma cintilografia para fazer o diagnóstico. Se o paciente tem dor, tem clínica, tem deformidade, tem alteração, PTH muito elevado, com fosfatase alcalina alta, que já demonstra esse aumento do remodelamento, isso já sugere que o paciente tem um hiperparatireoidismo secundário. O ultrassom e a cintilografia vão ajudar o cirurgião na localização dessa glândula, ou qual proposta cirúrgica ele vai fazer ali. Então, nas radiografias, o que a gente vai observar? A gente vai ver no crânio aquele aspecto de sal e pimenta, né, de reabsorção, de formação óssea. No tórax, o aumento do diâmetro anteroposterior com aumento da cifose torácica, então aquele paciente que chega curvadinho, com o tórax para frente, geralmente já com colapso de corpo vertebral torácico. E nas mãos é bem claro que a gente vê a reabsorção da falange distal, então aquele dedo que a gente aperta ele é molinho, que a unha fica soltinha, fica mais curta, mas o que acontece e que é patognomônico do hiperparatireoidismo
bem precoce é a radiografia do dedo da falange média, geralmente do segundo ou do terceiro quirodáctilo, que tem a reabsorção periosteal. Bom, ainda continuando na radiografia, a gente pode fazer uma avaliação da coluna. Esse daí é o aspecto da boca de peixe, né? Tem essa concavidade, fica alterada, tem um colabamento do corpo vertebral na linha média. Ou ele pode ter a vértebra em sanduíche, né, que é da camisa do jogador de rugby, que você tem essa esclerose perto do disco, mas no meio o osso está osteopênico, então ele também tem o risco de colapso por conta disso. Nessas duas situações, há o risco de colapso, de fratura de corpo vertebral e evoluindo, infelizmente, para essa complicação que é a compressão medular. E as fraturas, né? A gente vê hiperparatiroidismo gravíssimo, com fraturas horrorosas, que inclusive os ortopedistas ficam assustados, né? A gente vê fratura de diáfise, fratura de fêmur bilateral e a fratura com colapso de corpo vertebral, né? Nessa última da coluna, que a paciente inverteu completamente a anatomia dela, teve um colapso na transição tóraco-lombar. E o tumor marrom? Bom, o tumor marrom, apesar dele ter nome de tumor, ele é benigno, ele acontece por estímulo do PTH nessa célulazinha que a gente está vendo. Então, isso daí é uma matriz óssea mineralizada, esse mais avermelhado. A parte de cima são os osteoblastos formando osso novo e a parte de baixo, que é essa parte que está corroendo, são os osteoclastos, que são células que fazem parte que servem como macrófagos, né? São células multinucleadas que elas vão reabsorvendo essa matriz óssea. E aí o tumor marrom nada mais é do que um osteoclastoma. É uma proliferação dos osteoclastos, então fica com esse aspecto de várias células multinucleadas juntas. E conforme vai tendo essa destruição da matriz, vai tendo destruição capilar, vai tendo liberação de hemosiderina também no meio desse tecido, e aí quando o patologista olha tem esse aspecto marrom, por isso que se chama tumor marrom. Então a gente pode ver o tumor marrom ali no arco costal. Na face, geralmente tem uma grande alteração estética, então isso incomoda muito o paciente, mas lembrando que além da alteração estética, ele também se estende geralmente para a cavidade oral, então pode atrapalhar o paciente a se alimentar, na mastigação, e aí o paciente começa a perder peso, ele já tem emagrecimento provocado pelo PTH, e aí vem a alteração da mastigação também. Aqui é uma paciente que tinha um tumor marrom que atrapalhava a mobilidade dela. É uma exceção, a gente não faz extração de tumor marrom, justamente porque ele é muito vascularizado, ele é muito difícil de ser retirado. Essa paciente foi uma exceção e, se vocês repararem, foi retirado inclusive na parte de osso bom, fora do tumor, justamente porque se tentar mexer no meio do tumor é muito complicado, é um sangramento que não para. O tumor marrom regride simplesmente com a retirada da paratireoide, levando à supressão do PTH, acaba aquele estímulo da proliferação do osteoclasto, ele vai fazendo apoptose e isso vai diminuindo. E a calcificação extraesquelética? Ele pode acontecer a calcificação de partes moles, a calcificação de tendão. Então a gente vê aqui um paciente que tem um joelho, né, o direito e o esquerdo. No direito ele teve a calcificação do tendão quadricipital, então ele rompeu esse tendão, a patela desviou para baixo. No joelho esquerdo foi o contrário, foi calcificação do tendão patelar com ruptura do tendão e aí a extensão da patela. Lembrando que o tratamento é cirúrgico, então o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia. E a calcificação vascular? Como eu falei, a calcifilaxia é dramático a evolução da calcifilaxia. A calcifilaxia são calcificações de vasos pequenos, capilares, da derme ou do subcutâneo. Isso aí é a coxa de uma paciente, né? Começa com uma placa endurecida, hipercrômica, dolorosa, até o momento que começa a formar uma úlcera. Essa úlcera ela tem aspecto arterial, né? Ela é seca, muito dolorosa, com áreas de necrose. E a questão é que, como não chega sangue adequadamente por conta da calcificação desses vasos, essa úlcera vai aumentando de tamanho com risco de infecção, sepse e morte do paciente. A mortalidade chega a 70% a 80% nesses casos.
Aqui é uma tomografia sem contraste, que a gente vê toda a árvore coronariana do paciente desenhada simplesmente pelo cálcio. A calcificação de aorta, né? Naquela primeira radiografia a gente vê a aorta, a parede anterior e posterior da aorta totalmente calcificada. Aqui a tomografia mostrando que desde o arco aórtico até a aorta lombar lá embaixo está calcificada. Esse paciente tinha tanto cálcio dentro do osso e tão pouco cálcio no osso que você consegue ver a calcificação da artéria tibial posterior pelo osso, através do osso. Então isso é dramático. Era para ter o osso todo branquinho, a gente não conseguia ver nada e a gente consegue ver através do osso, atrás do osso, o que está acontecendo atrás do osso. Isso é muito grave. E aqui a calcificação pode acontecer também de artéria radial, pode inclusive acontecer da fístula. A gente vê essa outra tomografia mostrando uma artéria radial completamente calcificada, uma tomografia sem contraste. Falando da ultrassonografia, então, ajuda o cirurgião, vai ver lá o nódulo hipoecogênico, vai dizer qual é o tamanho dela. Geralmente, glândulas grandes respondem menos ao tratamento medicamentoso porque não tem receptor do cálcio da vitamina D. E quanto mais alto é o PTH, maior vai ser o número de glândula visualizada. O Sextamib, ele vê então qual é a glândula hiperfuncionante, injeta o Sextamib, no primeiro momento tem a detecção na glândula tireoide, acontece o washout 2 horas depois, a gente para a tireoide, lembrando a possibilidade do falso negativo. Claro que os nossos pacientes que têm um hiperparatireoidismo muito grave, PTH maior do que 2000, é raro acontecer esse falso negativo. Mas naqueles pacientes com PTH um pouquinho mais baixo, que a glândula ainda tem receptor e que você está fazendo mimpara, carbonato de cálcio, paricalcitol, calcitriol, essa glândula ela pode ser inibida. Então, habitualmente, quando eu solicito a cintilografia para o paciente, eu oriento que ele não use o carbonato de cálcio no dia, que ele evite usar o paricalcitol, o calcitriol no dia anterior, né, no final da diálise anterior, e que ele suspenda o mimpara por pelo menos 4 dias para evitar esse risco do falso negativo da cintilografia. E lembrar que a cintilografia ajuda a gente a detectar glândulas ectópicas. Então, a paratireoide superior, lá na fase embrionária, ela vem junto com a tireoide daqui do pescoço, mas a paratireoide inferior, ela sobe junto com o timo, ela migra junto com o timo para a região cervical. Então, essa migração ela pode ser inadequada, pode parar no meio do caminho, e aí quem tem que operar o paciente é o cirurgião torácico. E agora a gente vai falar do tratamento que é muito importante e é o que a gente pode fazer pelos nossos pacientes, né? A primeira coisa é a adequação de diálise. Não adianta você dar um monte de comprimido para o paciente, você falar com o paciente que ele tem que fazer dieta, que ele tem que fazer aquilo antes, se ele não está dialisando da maneira adequada, né? Ele tem que ver qual é o acesso, como é que está o KTV, como que o paciente tá dialisando. Então, a adequação de diálise é importantíssima. Às vezes ele tem estenose venosa central, faz recirculação. Dieta e quelante é fundamental. A gente vai ver como a gente tem que orientar o nosso paciente. Isso depende dele. O restante das prescrições geralmente depende da gente. Então, a reposição de vitamina D não ativa, né? O colecalciferol, o calcitriol, o análogo seletivo de vitamina D e os calcimiméticos. No momento, esse é o arsenal que a gente tem disponível para o tratamento do hiperparatireoidismo. E lembrando que o Cadigo coloca que, na verdade, o tratamento do hiperparatireoidismo, ele é um tratamento que deve ser em conjunto. Esse tratamento é complementar. Ele não deve ser, eu estou usando o Mimpara, eu não vou usar o Zemplar, ou eu vou usar o Zemplar, não vou usar o Mimpara. É uma associação, já que os dois agem em sítios diferentes. Um age no receptor do cálcio, o outro age no receptor da vitamina D. E quando tudo isso está refratário, a gente faz a paratireoidectomia. Bom, lembrando lá daquele desenho que eu fiz, que é a evolução, né, que a glândula vai aumentando, vai diminuindo o receptor, até o momento que ela se torna autônoma. Quando ela se torna autônoma, a gente já não tem mais o que fazer, porque ela já não tem mais receptor para inibir. Então, o ideal é sempre o tratamento precoce. Quanto mais cedo a gente pega, quanto mais receptor essa glândula tem, a gente consegue inibir ali o receptor do cálcio, o receptor da vitamina D.
Esse daqui é o protocolo de 2013 da Sociedade Brasileira, está lá no JBN para quem quer ver. Na verdade, eu não vou ler, só vou explicar para vocês o que é importante. Nesse protocolo, se vocês forem ver a primeira linha, o que ele coloca é ver cálcio e fósforo. Não adianta tentar fazer medicamento para suprimir o PTH se eu tenho cálcio e fósforo alterado. Então, sempre a primeira coisa do tratamento do hiperparatiroidismo é corrigir cálcio, corrigir fósforo e corrigir a vitamina D. E aí, na PCDT de 2022, isso continua ali importantíssimo. Tanto que ele coloca o cálcio aqui, coloca o fósforo aqui. E quando o cálcio está elevado, a opção é o Senacalcete, né, o calcimimético, justamente porque a hipercalcemia é uma contraindicação à vitamina D, o análogo. E quando o cálcio está baixo, que é a contraindicação ao Senacalcete, a gente faz os análogos da vitamina D. E ali, é muito importante na parte do cálcio, eu tenho certeza que vários nefrologistas já receberam uma cartinha minha pedindo para dar o banho de diálise. Isso é fundamental no tratamento do paciente. Habitualmente, né, o banho de diálise dos pacientes é com 3 mEq por litro, e é só da gente alterar ou para 3,5 ou para 2,5, dependendo do estado de calcemia do paciente ou do tratamento que você está fazendo. O paciente não precisa fazer nada, ele não precisa tomar mais comprimidos, né? A adesão dele continua boa porque ele vai lá dialisar, então durante 4 horas isso já ajuda a corrigir muito a calcemia. A gente vê isso muito no ambulatório, como é importante esse ajuste do banho de diálise. Então não fique chateado se receberem uma cartinha minha. Bom, e aí por que eu estou falando isso tudo? A parte do cálcio e do fósforo ele é importante porque a união de cálcio e fósforo vai fazer a calcificação vascular, o depósito de fósforo nos vasos. E eu sei que o paciente reclamando de dor é muito ruim, mas o que vai matar o paciente é essa calcificação vascular, a doença cardiovascular. E lembrando que o próprio PTH por si só, ele já retira cálcio e fósforo do osso pelo aumento do remodelamento. Então, esse risco de calcificação vascular é maior. E aí, agora a gente vai entrar na parte da dieta. Toda clínica tem o seu nutricionista, que com certeza vai orientar o paciente, mas aqueles pacientes que a gente observa que não está tendo resposta adequada, principalmente do fósforo, é muito importante sentar com o paciente e fazer um inquérito alimentar dele. O que esse paciente está comendo, que horas que ele está comendo, para além de ajustar a dieta do paciente, também ajustar a dose do quelante e a forma como o paciente toma o quelante. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os alimentos que são mais ricos em fósforo e que têm pouca proteína, e aqueles alimentos que têm fósforo, mas que têm proteína. O paciente renal crônico ele já tende a ter desnutrição, a ser um paciente desnutrido. Então, se a gente começa a restringir muita proteína, essa desnutrição aumenta e também aumenta a mortalidade do paciente. Então, o ideal é sempre fazer esse ajuste e evitar os alimentos ricos em fósforo. Então, a gente vê aí a Coca-Cola com asterisco, inclusive, porque ela é uma bomba de fósforo sem nenhuma proteína. Então, não ajuda nada na parte nutricional do paciente. A cerveja, o chocolate, né? Os derivados de leite também têm uma concentração grande de fósforo, mas naqueles pacientes, principalmente que precisam receber cálcio, é importante a gente manter os leites e os derivados. A única coisa que eu oriento para o paciente é evitar fazer várias coisas numa mesma refeição. Então, você vai tomar um leite, não vai tomar o iogurte, não vai comer o queijo, né? Dividir isso ao longo do dia dentro das várias refeições. E o dos alimentos que têm muita proteína e pouco fósforo. Então, a clara do ovo é a principal. Eu sempre oriento os pacientes, vai fazer um lanche, come um omelete de clara, né? O frango, a carne de porco, tem pouco fósforo também. Agora, é muito importante a gente saber também qual é a fonte desse fósforo. Então, os alimentos que são industrializados, eles têm muito fósforo na sua formulação e a biodisponibilidade no intestino é muito alta. Já os alimentos, né, orgânicos em si, principalmente que o paciente come junto com legume ou com verdura, vai ter muita fibra. Então, essa fibra se junta ao fósforo e pode dificultar a absorção intestinal de fósforo. E aí a gente vai falar dos quelantes. Então, a gente tem uma lista enorme de quelantes no mundo,
né, à base de ferro, sem cálcio. O hidróxido de alumínio é um excelente quelante, mas a gente não pode fazer sabendo do risco da toxicidade do alumínio, seja toxicidade óssea, né, neurológica. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente só sobra essas 3 opções: o carbonato de cálcio, o acetato de cálcio e o sevelamer. O acetato e o carbonato de cálcio, ele tem cálcio na sua fórmula, né? Ele é a base de cálcio, sendo que o carbonato de cálcio ele tem mais cálcio elementar do que o acetato, que tem só 25%, e o Renagel ele não tem nenhum cálcio. Como é que a gente faz o quelante? O quelante deve ser dado junto com a alimentação do paciente. É por isso que é importante saber o que o paciente come na refeição. Às vezes a gente vê o paciente chegando com uma receita de bolo que tem lá, tomar 3 Renagel nas refeições. Aí é café, almoço e jantar. Você pergunta para o paciente e o paciente fala para você: não, doutor, eu acordo sem vontade de comer, eu tomo só um cafezinho de manhã, eu não como nada. Aí ele está lá com 3 comprimidos de Renagel. E aí, à noite, fala assim: não, doutora, mas eu não janto, eu só lancho, então eu não tomo Renagel porque estava escrito que era para fazer no jantar. Ah, mas o que você lancha? Um copo de Coca-Cola e um sanduíche de mortadela. Quer dizer, cheio de fósforo, né? E o paciente não está tomando quelante. Então é muito importante a gente saber como é que é essa refeição e distribuir de forma adequada, de acordo com a ingesta de fósforo do paciente. E lembrando que os quelantes à base de cálcio, eles têm um limite. Você pode fazer no máximo 1,5 gramas de cálcio elementar por dia. Então fica aqui uma colinha de qual é a dose máxima de comprimido que a gente pode fazer. No caso, carbonato de cálcio de 500 miligramas, que é o mais habitual, a gente pode fazer 7 comprimidos. Já o acetato, por ele ter menos cálcio elementar, a gente pode usar 12 comprimidos por dia, distribuindo ao longo das refeições de acordo com o que o paciente come, né, o que tem de fósforo. Bom, e o sevelamer, a Rio Farms dispensa até 12 comprimidos por dia, mas habitualmente o que tem lá no PCDT é que a gente faça até 9 comprimidos por dia, distribuído pelas refeições. Se o paciente fazia carbonato de cálcio, estava fazendo 2 comprimidos no almoço, por exemplo, e aí estava com veio 3 fósforos acima de 5,5, então ele tem indicação de trocar para o sevelamer. Eu vou fazer uma conversão proporcional. Se ele tomava 2 comprimidos de carbonato de cálcio, eu vou suspender esse carbonato de cálcio e colocar 2 comprimidos do Renagel. E a gente deve evitar a associação de carbonato de cálcio e de Renagel. Por que acontece? A gente não sabe exatamente quanto que o paciente está ingerindo, e quando ele come aquela quantidade, toma essa quantidade grande de quelante de sevelamer ou de carbonato de cálcio, o sevelamer pode se juntar ao fósforo da comida, deixando o cálcio disponível do carbonato de cálcio, aumentando a calcemia do paciente, aumentando o produto cálcio-fósforo. Então, o ideal é fazer o sevelamer, né? Começa com carbonato de cálcio, não responde, faz o sevelamer, não está respondendo, é sentar com o paciente, conversar com ele, fazer um inquérito alimentar e ver o que ele está comendo e o que pode ser ajustado. E aí, os quelantes pela nova PCDT de 2022, então coloca que a gente deve começar sempre que existe hiperfosfatemia, então o tratamento conservador, a hiperfosfatemia é um fósforo acima de 4,5, e no paciente dialítico é um fósforo acima de 5,5, contando que não haja hipercalcemia, calcificação vascular ou um PTH menor do que 150, lembrando que o cálcio vai inibir a secreção do PTH. E o Renagel, ele pode ser usado nos pacientes que têm hiperfosfatemia, mas que tenha contraindicação ao uso do carbonato de cálcio. Lembrando que no Brasil que a gente tem disponível o cloridrato de sevelamer, que pode fazer acidose metabólica. Então, nos pacientes em tratamento conservador, que não respondeu ou que tem alguma contraindicação ao carbonato de cálcio, atenção à acidose metabólica, é sempre importante acompanhar isso. E aí, na vitamina D, aqui é do colecalciferol, a gente vai dosar 25 OH, se existir deficiência a gente precisa repor, então isso daí está na diretriz de 2013, né, o valor 50 mil por mês, você vai até 15, abaixo de 15 a gente faz 50 mil unidades por semana, se for muito grave, por 3 meses essa dose semanal. Lembrando que vitamina D faz parte do grupo ADEK.
ou seja, é uma vitamina lipossolúvel. Ele só vai ser absorvido se tiver alimento gorduroso. Não adianta mandar o paciente tomar o comprimido ou a gotinha num copo de água e pronto, porque não vai ser absorvido. E a contraindicação, como a vitamina D e todos os seus análogos, é hipercalcemia e hiperfosfatemia. Bom, a gente vai falar agora um pouco dos análogos seletivos de vitamina D. O paricalcitol é o principal deles, né? É o que a gente tem disponível aqui no Brasil. E por que ele é importante? Antigamente a gente só tinha o calcitriol, né? Ele se liga no receptor da vitamina D da paratireoide, inibindo a secreção da paratireoide, né? Inibindo a secreção do PTH, sem aumentar tanto a absorção intestinal de cálcio e fósforo. Então é muito importante porque a gente antigamente fazia o calcitriol para suprimir o PTH, aumentava o fósforo, a gente tinha que suspender o calcitriol e aí a gente ficava nesse, né, o cachorro correndo atrás do rabo, que a gente não conseguia resolver essa questão. Com o paricalcitol a gente consegue inibir a glândula paratireoide sem tanto aumento da absorção intestinal de cálcio e fósforo. E como é que se calcula a dose do paricalcitol? Em bula a gente vê que pode ser pela dosagem do PTH, então o PTH dividido por 80, lembrando que a gente tem hiperparatireoidismo gravíssimo, que o resto do mundo não tem, então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, que pode inclusive passar a dose máxima, e tem a possibilidade de fazer a dosagem pelo peso. Né? Então, aquele paciente que está começando a subir, que chegou ali perto de 9 vezes o valor normal, mas está em curva de ascensão, você pode começar já com 0,04 microgramas por quilo. Nos pacientes que têm hiperparatireoidismo grave, você pode começar com 0,1 micrograma por quilo. Lembrando que aí a gente pode fazer o cálculo do PTH dividido por 80 para a gente pensar no nosso alvo. Habitualmente, eu começo pela dose e pelo peso, e vou acompanhando o fósforo, porque os nossos pacientes já tendem a ter hiperfosfatemia, e se a gente começa com uma dose muito alta, essa hiperfosfatemia pode ser agravada. A dose máxima pela PCDT é de 7 ampolas, mas em bula a gente lê que pode fazer até 8 ampolas, 40 microgramas. E não existe como é que a gente maneja o paricalcitol em relação à redução, né? Diz que você tem que ir acompanhando o fósforo e aí você pode reduzir ou você pode aumentar de acordo com o PTH. Existe essa sugestão do calcitriol, então eu adaptei para o paricalcitol, é mais ou menos isso que eu uso no ambulatório. Então, se a redução do PTH foi muito pequena, foi menos de 30%, eu posso aumentar de meia ampola a 1 ampola a cada 4 semanas, que é habitualmente quando a gente vai ter a rotina. Então, eu só posso aumentar o vitamina D, análogo de vitamina D, quando eu tiver a rotina e que eu sei que não tem hipercalcemia e não tem hiperfosfatemia, porque assim como o calcitriol, o colecalciferol, a contraindicação é a presença de hipercalcemia ou hiperfosfatemia. Se eu estou baixando demais esse PTH, se o PTH está baixando muito rápido, ou seja, uma redução maior do que 60%, eu tenho que reduzir, porque senão esse paciente vai cair rápido demais o PTH. Se for menor do que 150, precisa suspender. E aí, como é que é atualmente para o paciente pegar e fica aquela confusão na Rio Farms, da gente fazendo um monte de receita, laudo para Rio Farms, para a gente conseguir, então era lá um PTH maior do que 500, que era refratário ao uso do calcitriol, né? E aí vem a PCDT nova. Na PCDT nova, a gente vai usar o paricalcitol com PTH maior do que 300 em ascensão, desde que não haja hiperfosfatemia, hipercalcemia. Como é um medicamento que ele é feito venoso, né? Esqueci de falar isso no começo. A grande vantagem do paricalcitol é que ele é feito na veia, no final da diálise. Então, você tem certeza se o paciente fez ou se o paciente não fez. A adesão do paciente é melhor porque não depende dele, não é ele quem tem que ficar tomando comprimido. Então, uma das contraindicações é o uso no tratamento conservador, porque não tem o porquê você botar o paciente 3 vezes por semana furando a veinha dele, que deve ser preservada para fístula, para fazer o paricalcitol. E o paricalcitol é muito importante, essa meta-análise
fez uma avaliação de mortalidade relacionada a todas as causas e o paricalcitol se mostrou eficiente em redução de mortalidade em todos os casos. Diferente do calcitriol, que por aumentar a absorção intestinal de cálcio e fósforo, aumenta a calcificação vascular, então ele deve ser evitado. Por isso, na PCDT de 2022, o calcitriol ele deixa de ser a prioridade para o tratamento do paciente hemodialítico e passa a ser parte do tratamento do hiperparatireoidismo naquele paciente que faz diálise peritoneal, que também não tem aquela parte do acesso venoso, no paciente em tratamento conservador, mas tendo em mente que a gente não tem que tentar suprimir tanto esse PTH, porque vai ter esclerostina circulando também. E o calcitriol, acho que a grande vantagem dele, a grande importância dele é na fome óssea da pós-paratireoidectomia, porque você precisa exatamente do efeito colateral dele, que é o aumento da absorção de cálcio e fósforo, para melhorar a calcemia e a fosfatemia do paciente depois da paratireoidectomia. Mais uma vez, lembrando que a contraindicação é hipercalcemia e hiperfosfatemia. E aí, como é que a gente começa? Pode começar com 1 a 2 comprimidos de calcitriol, tanto no tratamento conservador quanto no paciente em diálise peritoneal. E no tratamento da fome óssea, a gente faz doses elevadas de calcitriol, podendo chegar até 7 microgramas, ou seja, 28 comprimidos por dia de calcitriol, uma dose muito alta. E aí fica a dúvida, eu vou fazer intermitente ou eu vou fazer diário? No caso da paratireoidectomia, né, da fome óssea, que a gente quer manter uma absorção intestinal de cálcio e de fósforo aumentada, a gente tem que fazer diariamente, de preferência fracionado. Naquele paciente que eu quero suprimir o PTH, habitualmente a gente faz de forma intermitente, mas lembrando que tem estudos que mostram que também pode ser benéfico o uso diário do calcitriol. E agora falar um pouquinho dos calcimiméticos, que é o Mimpara, que na verdade tem o nome de calcimimético, ele não mimetiza o cálcio, ele se liga no receptor do cálcio, né, na glândula paratireoide, e ele faz uma mudança do receptor e esse receptor passa a detectar melhor o cálcio sérico. Então, com um pouco menos de cálcio, já existe uma inibição da liberação do PTH. A dose inicial é de 30 miligramas, podemos chegar até 180 miligramas. Não adianta tentar fazer uma dose maior, que existe uma saturação. Lembrando que você começou com 30 miligramas, fez 60 miligramas, 90 miligramas. Se o paciente teve que interromper por algum motivo, a gente precisa voltar para a dose inicial de 30 miligramas e voltar a subir lentamente. E aí é muito importante a gente informar para o paciente que o ideal é que o Cinacalcete seja tomado junto com a refeição. A biodisponibilidade do jejum é de 25%, enquanto a biodisponibilidade com o alimento chega a 80%. Então, a gente habitualmente orienta o paciente a tomar junto com a refeição. E o Cinacalcete, ele mostra que ele consegue, no decorrer de meses, principalmente se o hiperparatireoidismo não for muito grave, diminuir o nível do PTH. E aí o estudo Evolve não demonstrou alteração de mortalidade com o calcimimético, mas ele foi responsável por um menor número de paratireoidectomias, então no grupo do paciente que usava o Cinacalcete. E aí qual o maior problema para a gente que prescreve o Cinacalcete? É a intolerância gastrointestinal. É o paciente que reclama de náusea, de vômito e que depois que ele fala que ele só olhar para o comprimido ele já vomita porque a intolerância é muito grande. É importante orientar o paciente, então, tomar junto com a refeição. Eu geralmente oriento perto do jantar, porque ele não vai ter que comer mais nada no resto do dia. E essa intolerância gastrointestinal, ela é dose dependente. Então, se o paciente tomava 30 miligramas, depois ele toma 60 miligramas, e quando você chega no 90 miligramas, ele começou a ficar enjoado, retorna para os 60 miligramas, que é melhor você manter uma dose baixa, mas manter ele ali suprimindo aquele receptor de cálcio, do que você deixar o paciente sem calcimimético, insistir na dose de 90 miligramas, que ele vai ficar enjoado e ele não vai tomar o remédio. E outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é o uso do antiemético, porque às vezes o paciente reclama que fica enjoado, a gente passa o antiemético. Então, por exemplo, a metoclopramida
aumenta o intervalo QT e o calcimimético faz hipocalcemia. Então, o paciente pode evoluir com taquiarritmia grave, né? Sempre ficar atento a essas coisas. Bom, e o que o calcimimético faz, então? O Mimpara faz? Ele se liga ao receptor, então, ele muda a conformação do receptor. Esse receptor detecta melhor o cálcio sérico e ele muda o set point, ele desvia a curva para a esquerda. Então, com níveis menores de cálcio, essa glândula é mais inibida. Então, um dos efeitos colaterais do cinacalcete, do Mimpara, é a hipocalcemia. E aí, a hipocalcemia que vai ser a contraindicação principal ao calcimimético e o ajuste da dose deve ser feito baseado na calcemia. Então, se eu tenho uma calcemia menor do que 8,5 ou maior do que 7,5, mas o paciente está assintomático, eu vou corrigir essa hipocalcemia de alguma maneira. Eu posso trocar o quelante para um quelante à base de cálcio, eu vou trocar o banho da diálise para o banho de 3,5. Eu vou orientar o paciente, às vezes, a fazer o carbonato de cálcio longe das refeições, como suplemento. Se o paciente tem um cálcio menor do que 8,5, maior do que 7,5, mas ele tem sintoma de hipocalcemia, o ideal é que essa dose do cinacalcete seja reduzida ou até mesmo suspensa. Quando a calcemia é menor do que 7,5, não tem dúvida, lembrando que a calcemia é corrigida, né? A gente tem que suspender o cinacalcete, fazer todas as coisas para corrigir essa calcemia, para daí a gente voltar a fazer o cinacalcete novamente. E aí o PCDT aquela história toda de novo complicando a nossa vida, a vida do paciente, que vai e que volta, que tem várias interpretações diferentes. Tinha lá o PTH maior do que 800, que já fez tratamento, que não fez tratamento. E aí o PCDT de 2022 vem para resolver o problema. Coloca que é um PTH maior do que 300, sem a hipocalcemia, que seria a contraindicação. E além disso, a PCDT de 2022 também acrescenta os pacientes transplantados, que antes a gente fazia o cinacalcete para o transplante como off-label, e aí a PCDT coloca para a gente, se o paciente tiver hipercalcemia, tiver um PTH maior do que 120, a gente pode fazer o cinacalcete. E a contraindicação principal do calcimimético é a hipocalcemia. A gente não deve usar o cinacalcete no paciente em tratamento conservador. Ele vai alterar, o paciente que já tem fosfatura, vai aumentar a calciúria, pode fazer nefrocalcinose ou litíase. E infelizmente a gente não tem no Brasil, mas seria ótimo, que seria o etelcalcetide, que ele é o calcimimético venoso. Então não teria tanto desse problema gastrointestinal do paciente. E isso é uma outra coisa que eu sempre recebo mensagem perguntando: Aline, eu posso usar os medicamentos na gravidez? Minha paciente engravidou, o que eu faço com ela? Bom, como toda grávida que dialisa, ela precisa fazer HD diária. E isso, por si só, já melhora o controle metabólico dela, melhora o controle do fósforo. Além disso, como toda grávida, ela deve tomar o carbonato de cálcio e o colecalciferol. Então, né, é cálcio e vitamina D que vai agir lá no receptor e vai inibir essa liberação de PTH, porque todas as demais drogas devem ser evitadas na gravidez. O sevelamer tem estudo em animal mostrando que não tem alteração, mas nenhum desses medicamentos tem estudo em humano, então não demonstra segurança, e o ideal é que a gente evite usar, né, que a gente suspenda se o paciente está em uso, e se a gente for iniciar, é importante informar isso para pacientes, principalmente naquelas que têm fertilidade ainda, né, que estejam em idade fértil, porque existe essa possibilidade, né, de gravidez e ela está usando um medicamento que pode ser prejudicial ao feto. Na lactação, só o calcitriol conhecido, que ele é excretado no leite, então a paciente que vai amamentar tem que suspender o calcitriol, ou se ela precisar do calcitriol, que ela não deva amamentar. E agora falar rapidinho da paratiroidectomia. A principal indicação da paratiroidectomia, então, é refratariedade ao tratamento clínico, provavelmente aquela glândula que já está grande, que já quase não tem receptor. As calcificações vasculares, principalmente a calcifilaxia, passa a ser uma urgência de paratiroidectomia, tentando melhorar esse controle do cálcio e fósforo e minimizar aquela calcificação, né, dos vasos capilares, dos vasos da derme, do subcutâneo. Aquela dor que é incapacitante, a gente vê isso, né, paciente que não consegue nem às vezes sentar na cadeira de roda, fica totalmente dependente, restrito ao leito.
E aí uma coisa importante para a paratireoidectomia que a gente sempre tem em mente é: meu paciente tem risco de intoxicação por alumínio? Eu preciso ter essa certeza antes de fazer a paratireoidectomia, porque a partir do momento que a gente tira o PTH, né, através da cirurgia, se tiver alumínio, esse osso vai ficar completamente parado e a gente faz uma doença de baixo remodelamento. E a evolução não clássica é aquela discrepância de PTH e fosfatase alcalina. Né, conforme vai subindo, conforme vai tendo hiperparatireoidismo, vai aumentando o remodelamento ósseo, também vai aumentando a fosfatase alcalina. Então, essa discrepância já chama atenção em relação a isso. E nesses casos, no caso da intoxicação por alumínio, a gente pode fazer o teste do desferral. No caso dessas evoluções da dúvida do que está acontecendo no osso do paciente, a gente pode fazer a biópsia óssea. A reposição, a gente faz reposição de carbonato de cálcio e de calcitriol, lembrando que tem que ser longe das refeições, já que é um suplemento. O ideal é que seja fracionado ao longo do dia. Não fazer restrição proteica. O cálcio a gente corrige dando comprimido. O fósforo a gente corrige liberando a dieta do paciente. Atenção ao omeprazol naquele paciente que tem hipocalcemia, que está fazendo carbonato de cálcio e não está melhorando, porque o cálcio precisa da acidez gástrica para poder ser absorvido. Então, o ideal é que a gente suspenda o omeprazol. Sempre acompanhar o cálcio e fósforo, a fosfatase alcalina e o PTH do paciente. E uma coisa muito importante é saber, né, a maioria dos centros aqui do Rio fazem a paratireoidectomia total com implante de enxerto, geralmente no antebraço, né? E aí a gente tem que dosar, é importante a gente saber onde que está esse enxerto e onde foi dosado esse PTH. Já aconteceu algumas vezes de eu receber o paciente dizendo que o paciente tem um hiperpara pós-paratireoidectomia e, na verdade, toda vez que foi dosado o PTH do paciente, foi dosado da veinha que está saindo do enxerto. Ou seja, o que a gente está detectando é que ele tem uma glândula que funciona, que produz PTH. O ideal é sempre coletar o PTH no braço contralateral, que é o que a gente sabe que é o PTH que está sendo efetivo em todo o esqueleto. O paciente melhora muito da qualidade de vida, ele melhora muito da dor, né? Ele já consegue deambular. Lembrando que existe o risco sempre de fratura, né? O paciente já não tem mais dor, ele vai ser um pouco mais ousado, mas o osso ainda não está forte o suficiente, então existe o risco de fratura. Esse osso que ele começa a calcificar, ele fica mais pesado, o paciente se alimenta melhor, ele começa a se movimentar, ele ganha massa muscular, então o paciente que vai aumentar peso seco, a gente precisa ajustar isso. A melhora da anemia, como vai reduzindo aquela fibrose dentro da medula óssea, a gente vai vendo a anemia melhorar também, responder muito bem à eritropoetina e por vezes a gente suspende a eritropoetina. E sempre checar o histopatológico, às vezes pode ser um carcinoma de paratireoide, a gente já pegou um carcinoma metastático de tireoide num linfonodo que o cirurgião tirou. E aí, lembrando daquele gráfico da fisiopatologia, né, que a gente falou, onde tudo começa. E depois daquele retângulo cinza, existe o pós, que é o transplante. Né? Então, esse daí seria o gráfico que continua pós-transplante. E aí, quando você tem PTH muito alto, FGF23 muito alto, no pós-transplante, faz hipofosfatemia. O paciente pode referir fraqueza muscular. Tem estudos que, inclusive, sugerem que a gente mantenha ainda o Sinacal 7 ou a vitamina D, o calcitriol, por um tempo ainda, por algumas semanas pós-transplante, justamente para evitar essa consequência aí. E aí, no transplante, tem um rim que funciona, ele vai puxar cálcio para dentro, ele vai jogar fósforo para fora, então o cálcio vai subindo. Se ele tem receptor na glândula, a glândula vai detectar esse cálcio e no decorrer de um ano essa glândula vai reduzindo, ela vai respondendo a essa calcemia mais aumentada. Só que pode acontecer do paciente evoluir com hiperpara persistente. É aquela glândula que já era grande, que já era autônoma, que não tinha receptor, então ela não vai detectar esse cálcio. E aí é o que a gente chama de hiperpara persistente. No pós-transplante a gente não tem o nome de hiperpara secundário, hiperpara terciário. A gente chama de hiperpara persistente quando ele se mantém no pós-transplante
ou ele pode ser um hiperpara de novo, que é aquela situação que é um paciente que operou, o PTH estava sempre normal, o cálcio normal, o fósforo normal, mas aí foi evoluindo com disfunção renal e aí toda a fisiopatologia acontece e o PTH vai subindo. Então, é a evolução natural da doença, da disfunção renal crônica. E aí no hiperpara persistente, só uma coisa que eu queria colocar, tá inclusive nessa diretriz nova da SBN, que no paciente, como ele tem um PTH que persiste muito elevado e ele tem um enxerto que funciona, vai ter muita absorção renal de cálcio e o paciente evolui com hipercalcemia. Então, a hipercalcemia mantida acima de 14 é a indicação absoluta de paratiroidectomia. No paciente com hipercalcemia abaixo de 14, com poucos sintomas, você pode até tentar o Sinacal 7. E lembrando que se eu tenho hipercalcemia, né, um cálcio de 11, um cálcio de 12, para esse PTH estar completamente suprimido. Então, se ele ainda está dentro do valor de normalidade, mas ali no limite superior, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Está patológico. E aí o que a gente observa é que a manutenção, a persistência do hiperparatiroidismo diminui a sobrevida do enxerto. E inclusive naqueles pacientes que têm o hiperpara persistente, que são submetidos à paratiroidectomia, tem uma piora temporária, né, transicional da creatinina. Então o ideal, na verdade o que eu trouxe aqui é que o paciente com hiperparatiroidismo, ele precisa ser diagnosticado antes do transplante, ser tratado antes do transplante, né? Fazer a paratiroidectomia se você acha que ele é refratário ao tratamento medicamentoso, porque ele pode evoluir no pós-transplante com hiperpara persistente, que vai diminuir a sobrevida do enxerto, e se você precisar tratar esse hiperparatiroidismo, ele pode fazer essa piora transicional da função renal. Então, eu deixo aí como leitura recomendada as novas diretrizes, né? Foram lançadas em dezembro do ano passado, está bem completa, está tudo lá que eu falei hoje, está lá E a outra coisa que eu queria colocar participem da pesquisa pública, né, da PCDT, como eu mostrei, fica muito simples, está lá o Sinacal 7, o paricalcitol com PTH maior do que 300, a consulta pública vai até dia 18 de abril, então até finalzinho da semana, para todo mundo entrar. Tá bom? Obrigada. Muito bom, Aline, parabéns, acho que foi ótima. Para vocês que estão nos assistindo, vocês podem enviar as perguntas via plataforma. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Aline, quanto ao impacto de prescrição de diálise no controle do hiperparatiroidismo, né? Você falou da questão do banho do cálcio, mas e frequência de diálise e adição de convecção? Você acha que isso tem um papel no controle do hiperparatiroidismo e como é que se maneja isso? A parte da prescrição da diálise vem desde o paciente, eu acredito, né, do paciente completar o tempo de diálise prescrito, ele comparecer às sessões de diálise, isso é muito importante. O acesso também, é responsabilidade da gente avaliar qual é o acesso que o paciente está dialisando, isso é super importante. A parte da convecção, da diafiltração, né, da hemodiafiltração, o que demonstrou, na verdade, não altera desfecho, mas o que mostrou pra gente é que facilita no controle do fósforo do paciente, o paciente toma menos quelante, ele tem um melhor controle do fósforo e isso por si só já tende a ter um melhor controle do hiperparatiroidismo. Inclusive na diálise noturna, nas diálises estendidas, né, a gente vê também esse melhor controle de fósforo. Vou falar perto do seu microfone aqui, que a gente teve um pequeno problema técnico, mas acho que está dando para ouvir. Então, queria ver, a gente está com uma plateia aqui presencial, a gente espera em breve ter nossas sessões presenciais full. Hoje a gente começou com essa modalidade híbrida, então temos alguns nefrologistas aqui, inclusive honrosa presença do casal Moura e Ana Flávia, da Bahia, que estão aqui no Rio, estão prestigiando a nossa sessão. Obrigado, Moura, obrigado, Ana. Queria saber se daqui temos alguma pergunta.
Alguém quer perguntar? Acho que vai ter que falar para mim e eu reproduzir por causa do som. Fala que eu reproduzo. Na dúvida em relação à dose do Paraquestrol, você disse 7 ampolas. A dose? 7 ampolas é o quê? Semanal, mensal? Por diálise. Por diálise. Por diálise. A Tá, dose... deixa eu só repetir a pergunta que talvez não tenha saído. O Dr. Jadilson perguntou, só retificando, qual é a dose do Paracalcitol venoso. Isso. Uma ampola tem 5 microgramas. A gente pode fazer o cálculo, e aquele cálculo que é feito de PTH dividido por 80 ou pelo peso é calculado por diálise, por sessão de diálise, né? E aí, baseado nisso, a gente pode chegar até 7 ampolas, ou seja, 35 microgramas por diálise de dose máxima. É bastante ampola, né? Só que a gente tem que lembrar que os nossos pacientes tendem a fazer hiperfosfatemia, então é muito raro a gente chegar nesse valor, né? Dr. Carlos Pérez quer fazer uma? Faz do mesmo jeito, Carlos. Pergunta que eu acho que eu vou ter que reproduzir depois. Pode falar. Parabéns, Aline. Parabéns aí pela grande palestra, personagem de organização. Em relação ao tratamento conservador, né, você confirmou ali, a gente não pode usar calça de médico, você pode ir transferido. Em termos de quelante e vitamina D, além de quelantes à base de cálcio, que não são interessantes para a concentração, posso usar os quelantes no tratamento conservador? E em relação à vitamina D, além do calcitriol, outros análogos de vitamina D no tratamento conservador? Então, no tratamento conservador a gente fica um pouco restrito, né, na parte do tratamento. De quelante, o que a gente tem é o carbonato de cálcio ou acetato de cálcio, né, que o paciente compra, não é fornecido pela Rio Farms. Só que naqueles pacientes que têm hipercalcemia ou que têm calcificação vascular, que seria uma contraindicação a usar o quelante à base de cálcio, a gente opta pelo Sevelamer. Lembrando que o uso do Sevelamer, ele é cloridrato de Sevelamer, então ele pode fazer acidose metabólica. O Paricalcitol e o Mimpara, os dois são contraindicados no tratamento conservador, então a gente não usa para tratar o hiperparatireoidismo. O que a gente tem disponível é o calcitriol. Então é isso que a gente faz, mas aí tem que ficar sempre atento para a calcemia e para a fosfatemia do paciente. Perfeito. Vamos ter que repetir. Bom, então essa pergunta a Aline deu a resposta, a gente ficou sabendo agora que vocês não conseguiram ouvir. Foi o Dr. Carlos Pérez perguntando sobre, essencialmente, como é que é no tratamento conservador com quelantes e análogos de vitamina D. E acho que a Aline respondeu aí. Bom, mais alguma pergunta? Doutora Isabel vai perguntar. Você pergunta e eu pergunto de novo. Pode falar. Você falou que depois da paratireoidectomia você acaba regredindo para o tumor marrom. A gente tem muito paciente fazendo paratireoidectomia com a gente e assim, vários chegam, né, do tumor marrom. Então, qual o tempo médio que você observa, assim, até para orientação dos pacientes? Porque eu realmente nunca vi, entendeu? Eu não acompanho esses pacientes depois do... Qual seria o tempo médio? Deixa eu reproduzir a pergunta da Isabel. Então, ela perguntou quanto à regressão do tumor marrom pós-paratireoidectomia. E antes da Aline responder, a gente teve um caso lá no nosso serviço de transplante, até publicamos no ABTO, que foi uma regressão de tumor marrom com transplante. Ele tinha doente uma lesão no osso frontal grande e regrediu completamente pós-transplante. Então, essencialmente, a pergunta da Isabel foi tempo de regressão do tumor marrom pós-paratireoidectomia. Isso. Tudo vai depender, primeiro, do tamanho do tumor marrom, né? O tumor marrom é essa proliferação celular, então, habitualmente, ele já existe e a gente é que não detectou, né? Ele pode acontecer em qualquer osso do esqueleto. Habitualmente, a parte estética vai chamar muita atenção quando ele acomete, né? Principalmente o osso maxilar e o mandibular, que vai alterar também essa parte da mastigação. Nesses casos, principalmente naqueles que crescem muito rápido, geralmente eu urgencio a paratireoidectomia deles, porque eu sei que vai evoluir, né, pior. Agora, da mesma maneira que aquele tumor marrom ele cresce rápido, ele tende a responder mais rápido também. Então, isso é um ponto positivo naquele paciente que está com tumor marrom crescendo rápido.
Isso é muito variável. Então, assim, depende do tumor. Se o tumor é muito grande, vai depender de muita apoptose para ir reduzindo, né? Pode demorar, a fome óssea demora de 6 meses a 1 ano, pode demorar de 1 a 2 anos. E aí, nesse paciente que fez a paratireoidectomia, que depois da paratireoidectomia, o que a gente visa é manter o valor normal do paciente dialítico, de 2 a 9 vezes o valor de referência. No paciente com tumor marrom, eu tento manter esse PTH um pouquinho mais suprimido, justamente para não fazer estímulo naquele osteoclasto que já está ali diferente, né, proliferado. Então, habitualmente o que a gente vê é isso, é de 1 a 2 anos que ele vai regredindo e melhora bastante a parte estética do paciente, não é rápido, infelizmente. Tem paciente que fala assim, doutora, eu já fiz a paratireoide, então agora eu posso operar o tumor marrom. Então, é importante falar que não é um tumor operável, digamos, ressecável, né? Vou falar uma coisa que eu esqueci. Lembrei. E uma coisa importante, que tem uma fisiopatologia diferente. Alguns pacientes evoluem com fibrodisplasia associado do osso. E aí, nesse caso, não é simplesmente uma proliferação celular, que você vai, depois que acaba, aquela célula vai morrendo e vai diminuindo de tamanho. É uma lesão estrutural. Inclusive, a gente está com um paciente agora que ele tem o quadro fecha para leontíase óssea. Então, uma alteração óssea que é irreversível. Então, existem também vários mecanismos, não só o tumor marrom, parece um tumor marrom, mas pode ser um mecanismo diferente de simplesmente uma proliferação do osteoclasto. Perfeito. Acho que a gente teve uma discussão muito rica. Queria parabenizar a Aline. Obrigado pela sua presença. Foi difícil de convencer, mas eu acho que agora você perdeu o medo, vai poder fazer outras vezes. Não. E queria agradecer a todos que nos assistiram e aos que estão presentes e novamente agradecer a Accord pelo apoio na nossa sessão. Eu gostaria de novamente agradecer o convite da Sonerge, a insistência do Dr. Pedro Túlio, a Accord, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que seja uma das últimas aulas de hiperparatireoidismo, porque principalmente agora com o PCDT novo, vai facilitar muito a nossa prescrição, a vida do paciente de conseguir o remédio e que a gente possa fazer esse tratamento de forma precoce, lá quando a glândula ainda está pequenininha, que ainda tem receptor, que a gente pode fazer remédio, que a gente possa ajustar, para a gente não ver essas coisas que a gente vê de paciente jovem, fraturado, com tumor marrom, acamado. Então eu espero que funcione, que dê certo. Tá certo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.